Olá! Hoje eu vou te falar sobre como traçar caminhos para alcançar as suas metas. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tami Bocuse e aqui eu te ensino como dobrar o seu faturamento transformando brigadeiros em doces finos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhum conteúdo. E se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e procura Tami Bocuse e começa a me seguir. E aproveita todos os conteúdos que tem lá também. Então vamos lá. Hoje eu vou te falar sobre a diferença entre sonhos, objetivos e metas. Eu vou te ensinar a ter clareza para você alcançar esses seus sonhos, as suas metas e os seus objetivos. E eu vou te ensinar na prática como fazer um exercício para você conseguir saber qual é o caminho que você tem que trilhar para chegar nas suas metas. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a diferença entre um sonho, um objetivo e uma meta. Um sonho é algo que pra gente parece muito distante, quase que inalcançável. O objetivo é o detalhamento desse sonho, né? Como se a gente desmembrasse melhor esse sonho. E as metas é quando a gente desmembra ainda mais esses objetivos. E aí a gente percebe que elas se tornam, sim, alcançáveis. Que a gente consegue perceber que elas estão mais perto do que a gente imagina. Eu vou dar um exemplo para vocês conseguirem entender de forma melhor. Vamos dar um exemplo como se eu fosse uma confeiteira e eu trabalho na cozinha da minha casa fazendo brigadeiro. E é isso. Aí eu tenho um sonho que para mim parece muito distante, que é um dia ter uma confeitaria, né? Que eu vendo os meus doces lá. Isso é um sonho. Agora, o objetivo é o detalhamento desse sonho. O que eu quero com essa confeitaria? Eu quero que ela tenha reconhecimento, eu quero que ela se destaque entre as concorrências e eu quero também ser conhecida pelos meus doces finos. Você percebe que tem um detalhamento? E aí isso é o objetivo. Eu estou detalhando o meu sonho. E aí vamos finalmente para a nossa meta. Eu tenho que pensar hoje dentro da minha realidade, dentro da cozinha da minha casa, fazendo só os meus brigadeiros. Quais são os passos que eu posso dar, que eu preciso dar para chegar um pouco mais perto desses meus objetivos e desse meu sonho? Então vamos lá, eu sou uma confeiteira que produzo brigadeiro na cozinha da minha casa, mas o meu sonho é ter lá uma confeitaria. E o meu objetivo é ter reconhecimento por fazer um ótimo doce fino que se diferencia da minha concorrência. Bom, a minha meta, eu acho que primeira precisa ser eu aprender a produzir doce fino. Porque se eu só faço brigadeiro, como que eu vou ser reconhecida por um produto que eu nem sei fazer? Então a minha primeira meta pode ser aprender a produzir doces finos. Percebe como é um pouquinho mais alcançável eu aprender a produzir doce fino do que eu abrir uma confeitaria? E isso não significa que eu não vou chegar a abrir minha confeitaria. Significa só que eu estou subindo um degrau de cada vez até atingir o meu sonho. São batendo metas, pequenas metas, que a gente acaba andando mais longe e chegando perto do nosso sonho. Então vamos lá. Eu acho que é importante eu aprender a fazer doce fino. E aí eu preciso pensar também: para que público eu vendo doce fino? Eu quero vender doce fino para casamento, eu quero focar em um público de festa menor, médio, grande. Não, eu quero vender só para evento corporativo, enfim. É uma outra meta que você precisa parar, pensar e aí começar a trilhar o seu caminho para você chegar nela. Vocês conseguem perceber a diferença entre sonho, objetivo e meta? Como é difícil quando a gente fala um sonho e fica meio que solto no ar, e aí a gente vai vivendo a nossa vida sem traçar os objetivos, sem traçar as metas, sem nem saber por onde começar, e aí mais um ano se passa e a gente não sai do lugar. Então é muito importante, eu quis começar esse vídeo falando para vocês a diferença entre essas três coisas, porque a gente tem que ter muita clareza na nossa mente, na nossa mentalidade, quais são as diferenças entre elas e organizar na nossa cabeça, organizar no papel, por onde que a gente pode começar. É muito difícil eu colocar lá no meu papel: meu sonho é abrir uma confeitaria. Tá, por onde eu começo? A maioria vai falar assim: ganhando mais dinheiro. Tá, mas você ganha mais dinheiro como? Então é assim, a gente descrevendo esse nosso sonho e aí a gente traçando o caminho, tá? Eu queria, agora que vocês já conseguem identificar essas três diferenças, eu quero contar uma história para vocês rapidinho.
É muito engraçado como a nossa forma de pensar nos deixa mais perto ou mais longe dos nossos sonhos, né, das nossas vontades. Eu tô na gastronomia há uns 14 anos e na confeitaria praticamente tudo isso também. E eu comecei na cozinha da minha mãe também, produzindo, e aí depois eu fui para uma sala comercial, montei meu ateliê. E era uma sala pequena. Tudo bem, quando eu mudei para lá, achei o espaço ótimo, ela tinha 21 metros quadrados. Eu achava maravilhosa. Mas aí foi se passando os anos e ela foi ficando pequena. Acho que eu fiquei uns 5, 6 anos lá. E ela foi ficando pequena, né? A minha produção foi crescendo, pegava mais eventos, mais casamentos. Em épocas sazonais, como Páscoa e final de ano, era terrível, era uma loucura, porque eu não tinha espaço, né? Por mais que eu fazia crescer estantes e estantes lá dentro, não tinha muito espaço, tanto para armazenar os ingredientes, os insumos, quanto o produto pronto, né, nesse tipo de época. E era super complicado, porque lá eram 3 salas comerciais, a minha era uma delas, então a gente tinha ali vizinhos de porta, e ela tinha uma escada em caracol, super difícil, grande, né, e que também dificultava e cansava mesmo o físico nosso, né, porque com tudo que a gente chegava ou saía, a gente precisava usar a escada, né? Tanto para entrar quanto para sair. E fora o peso, né, que se carregava, vocês que trabalham sozinhos principalmente sabem o quanto é cansativo, né? Que a gente carrega sacola, é caixa de chocolate, é caixa de leite condensado, creme de leite, enfim. E aí depois o produto pronto, descia com bolo, com doce fino, com ovo de Páscoa, com muitas coisas. Então isso também era um ponto negativo que era bem cansativo para mim. E aí foi passando os anos e eu sempre reclamando, falando que eu queria mudar de lá e que o meu sonho era ir para um lugar maior e que, nossa, eu queria ter espaço, sabe? Tudo arrumadinho, organizado, com muitas estantes, ter espaço nas prateleiras, coisa que eu não tinha. E sempre reclamando e falando disso. Até que uma vez a gente recebeu alguns amigos em casa. E aí a gente tava falando de trabalho, conversando e eu reclamando novamente, falando, porque o meu sonho era mudar para um lugar maior, porque eu não aguento mais aquela escada e não sei o que, não sei o que. Aí um desses amigos virou para mim e falou assim, mas quanto custa um aluguel, né, de um lugar maior ali na sua região? Aí eu já fiquei meio assim, né, tipo, não esperava essa pergunta, porque nem eu tinha parado para pensar nisso. Aí eu respondi assim, eu não sei, mas deve ser caro porque o aluguel lá que eu pago eu sei que é em conta, vale a pena, tá ok, assim, o aluguel. Aí depois ele perguntou assim pra mim, mas você quer ficar ali naquela região ou você quer mudar pra outro lugar? Porque na época eu tinha ali na Zona Norte, mas eu tinha alguns clientes na Zona Sul, que é bem distante. Mas pra mim não compensaria, né, mudar de região, enfim. Aí eu falei assim, não, acho que eu vou ficar por ali mesmo, ali na região já conheço tudo, tem fornecedor, né, enfim, eu gosto dali. Aí, aquelas 2 perguntas me fizeram parar e ficar pensando ali mesmo. Como que eu falava que era meu sonho mudar dali, sendo que eu nem tinha detalhes do meu sonho. Eu nem sabia por onde começar, né, a alcançar esse meu sonho. E aí vocês já conseguem perceber primeiro uma mentalidade, que é aquela coisa, eu desejo tanto isso, mas vou ficar aqui paradinha esperando o meu sonho me alcançar. Quando é justamente o contrário, né? A gente precisa se abrir e fazer as coisas acontecerem, né? Se movimentar para as coisas acontecerem e chegarem até você. Eu acredito muito em energias boas e acredito que quando a gente está aberto ao universo, né, para receber e a gente se acha merecedor daquilo que a gente sonha, a gente se encontra, né? O nosso sonho encontra a gente. Então, eu tava ali só sonhando, mas fechada, não, aqui não dá para mudar porque é caro, não vou conseguir pagar a mudança porque eu vou gastar muito porque tem que desinstalar o ar-condicionado. Imagina quanto que eu vou gastar para desinstalar um ar-condicionado e depois ter que instalar de novo um ar-condicionado. Imagina o preço da mudança, quanto que vão me cobrar para ficar subindo e descendo essa escada. Hoje, se eu parar para pensar, um pensamento assim muito medíocre, né? Mesmo porque eu já tinha até falado aqui pra vocês que eu tinha aumentado a minha produção, que era difícil, que mal cabia ali no meu espaço e tudo mais. Ou seja, eu tinha sim condições de fazer uma mudança, de desinstalar um ar-condicionado e instalar de novo em um lugar. Era só uma questão de eu traçar o meu caminho para alcançar uma meta.
que era uma coisa que eu nunca tinha feito. E aí esses amigos foram embora e na hora de ir embora um deles virou pra mim e falou assim: descobre primeiro o valor de um aluguel de um lugar que você gosta, pra depois você pensar como é que você vai mudar. E aí eu fiquei pensando, e não só pensando, comecei a olhar, procurar no mercado, saber quanto que custava um aluguel ali na região, se o que eu pagava realmente estava ok ou não. Vai que às vezes até estava caro e eu nem estava sabendo. Enfim, me abri para isso, para essa possibilidade. E aí, também falando com as pessoas próximas, olha, eu tô querendo mudar, então se você souber de algum lugar, se você vê algum lugar, me avisa, porque eu tô procurando. Ou seja, estar realmente aberto a essas possibilidades. E eu acho que é muito importante isso, a gente sonhar, a gente traçar o caminho para chegar nessas metas, mas a gente ter curiosidade mesmo, tá aberto a saber, não, mas eu quero ver, eu quero conhecer. Apareceu uma oportunidade, vai lá, vê, analisa. Pode ser que seja bom, pode ser que não para você, mas estar aberto a essas possibilidades é importante. E aí, pouco tempo depois, surgiu uma oportunidade de mudança e nós conseguimos fazer a mudança para um lugar 3 vezes maior, era mais de 60 metros quadrados, um lugar novo, ou seja, eu era a primeira inquilina do lugar, era novinho. E, pasmem, pelo mesmo valor de aluguel que eu já pagava. Então, assim, gente, é possível alcançar os nossos sonhos. A gente só precisa saber qual caminho seguir para alcançar eles. E claro, muito importante, acho que eu não preciso nem falar, a gente precisa estar em movimento, né? Não adianta esperar que esse sonho venha até você sem você fazer nada, que isso é praticamente impossível de acontecer. E olha que eu nem gosto dessa palavra impossível. Então, eu quero que vocês absorvam isso que eu tô falando para vocês, não só como um simples blá blá blá, porque não é. Eu quero que vocês coloquem na mente de vocês que tudo é uma questão de mentalidade. Hoje, para você, pode parecer muito, muito impossível de realizar esse sonho. Mas começa a destrinchar ele, ver quais são os objetivos, quais são as metas alcançáveis. E uma coisa que eu acho interessante você fazer é colocar no papel as metas de longo, médio e curto prazo. Utilizando o mesmo exemplo que eu dei para vocês sobre a confeiteira que produz brigadeiro na cozinha de casa, eu acho que uma meta de curto prazo. Por exemplo, eu acredito muito na produção de doces finos, né, que é muito mais rentável e tudo mais. Então, assim, se hoje eu sou uma confeiteira que só sabe fazer brigadeiro, uma meta de curto prazo seria aprender a fazer doce fino, que é super possível. Mas como? Buscando conhecimento, colocando em prática. Com o tempo, num curto prazo, você consegue sim começar a produzir doce fino. Você já saber fazer brigadeiro é metade do caminho andado. E se você ainda não faz brigadeiro, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você também consegue começar a produzir doce fino em um curto prazo. Aí vamos colocar aí uma meta para um médio prazo. Eu tô falando aqui para vocês colocarem metas de mais ou menos 1 ano. Eu acredito que seja aumentar um faturamento seu, seja uma meta de médio prazo. E aí você possa colocar, por exemplo, isso, uma meta de médio prazo. Eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero aumentar o valor do meu Prolabore, ou seja, do salário que eu retiro ali todo mês para os meus gastos pessoais. Então, são essas metas que eu acho que também é importante você dividir, né? Curto, médio e longo prazo, que eu acho super importante. É importante também você entender que você é sua prioridade. O seu sonho, o seu objetivo e a sua meta são individuais, elas são suas. É claro que é muito bom a gente ter uma pessoa que tem o mesmo sonho que a gente, os mesmos objetivos ou as mesmas metas. Apesar de achar que detalhadamente cada um tem a sua individualidade. Mas acontece de ter um ou outro, se você tem um marido, uma esposa, que vocês querem algo, né, de vocês, que seja de vocês junto. Mas no dia a dia, normalmente o caminho para se alcançar uma meta é muito individual. Então você precisa entender que não vai ser esse vídeo aqui que eu tô te falando ou qualquer outra coisa que vai fazer mudar a sua vida. O que vai fazer você alcançar as suas metas é você mesma, é você colocar em prática, você realmente escrever e começar a agir, tá aberta para o universo e as possibilidades, né? E prestar atenção no que vai me fazer chegar mais perto da minha meta mais rápido.
Ou também pode ser que no meio do caminho você precise mudar a sua rota, né? Mudar o caminho. Ai, teve um imprevisto, porque imprevisto, gente, acontece na vida de todo mundo a qualquer momento. Então, não dá pra gente também pensar que só aquilo vai dar certo e se não der, o meu mundo acabou. Não, você tem que pensar que pode ser que nesse 1 ano, né, numa meta aí, você precise reajustar algumas coisas para você conseguir bater aquela meta no final do ano. Então, tenha em mente que só você é a sua prioridade. Então, você precisa se priorizar e fazer, tá bom? Porque não vai adiantar você só sonhar, continuar mexendo lá seu brigadeiro, que nada vai mudar. Pode ter certeza que vai passar em 1 ano ou até mais, e aí você vai começar a falar, ai, que a confeitaria não dá dinheiro, que a confeitaria não me dá valor, porque eu quero largar essa profissão de confeiteira, ou coisas desse tipo que eu escuto muito. E na maioria das vezes o problema não é a confeitaria, e sim a confeiteira, né? É a pessoa ali que tá fazendo, que não muda, que não tem atitudes diferentes e faz com que ela também não mude o ambiente dela, que ela não cresça profissionalmente, que ela também não conquiste coisas pessoais. Então é muito mais de você, tá bom? Então para e pensa sobre isso, sobre o que você quer e o que é possível você fazer, sem depender de ninguém. Vamos lá, agora eu quero fazer com vocês um exercício prático super simples, que eu acredito que vai ser o primeiro passo para vocês conseguirem sozinhos traçar o caminho para alcançar as metas desse ano. Vamos começar pegando uma folha e uma caneta. Você pode pausar o vídeo se você quiser, ou se você quiser ouvir depois, pegar um papel e uma caneta e assistir de novo, você também pode. É super simples. Você vai pegar uma folha e aí você vai colocar nessa folha de 5 a 10 sonhos que você tem. Pensa com carinho, coisas que te façam sorrir e que você vá se sentir realizado, mas coloca nessa folha de 5 a 10 sonhos. Depois que você fizer isso, que você colocar esses 10 sonhos no papel, você vai ler e reler todos eles. E aí você vai escolher apenas um. Pode ser que o que você queira seja aquele que parece mais inalcançável. E não tem problema, você pode escolher esse. Mas você precisa escolher só um. Aí você vai virar essa folha e você vai escrever esse sonho que você quer realizar. E aí, dentro desse sonho, começa a anotar quais são os objetivos que você vai alcançar com esse sonho. Pensa sempre no exemplo que eu dei para vocês, tá? Mas a gente pode até mudar esse exemplo. Mas pensa naquele exemplo que eu te dei. Se você é uma confeiteira que trabalha na cozinha da sua casa fazendo brigadeiro, mas que você tem um sonho de abrir uma confeitaria linda, como essas confeiteiras famosas estão abrindo, super famosa, instagramável, né, com vários lugares para tirar foto, que todo mundo vai, tira foto e marca a loja, enfim. Se o seu sonho é esse, não tem problema nenhum, coloca lá que esse é seu sonho. Só que aí começa a destrinchar quais são os objetivos com esse sonho. Porque ter uma loja por ter, uma hora esse ego vai embora e você vai ficar com o mico na mão. Então você precisa saber por que você quer, qual é o objetivo seu com aquela loja. Pensando também e trabalhando um pouquinho o seu lado empreendedor, tá, gente? Porque aqui a gente também tá falando, traçando metas, falando de objetivos, a gente também tá falando de empreendedorismo, que é importante você pensar, porque não é só um sonho, é um negócio que você quer abrir, se esse for do seu sonho, claro. Então você precisa pensar quais são os seus objetivos com ele. E pode ser que nesse momento você já até mude o seu sonho, fala, não, eu quero isso, ou não, preciso ajustar um pouquinho mais esse sonho e tudo mais. Mas é muito importante você citar ali pelo menos 5 objetivos que você quer com esse sonho. E aí você vai lá e vai escrever esses 5 objetivos. Terminando de escrever esses 5 objetivos, você precisa separar esses 5 entre curto, médio e longo prazo, tá? Em quanto tempo você acha que ele é alcançável para você dentro da sua realidade, tá? Ai, Tami, mas para qualquer sonho eu preciso de dinheiro e eu não tenho dinheiro e tudo é muito difícil, eu não tenho tempo porque eu tenho filho, ai, porque eu também estudo, ai, porque a confeitaria nem é minha primeira renda, é uma renda extra, então eu tenho outro emprego. Se é seu sonho e você está se priorizando, você vai arrumar um jeito de você conseguir começar a trilhar esse caminho para bater essa meta.
Então, toda vez que vier uma desculpa na sua mente, você pensa nisso, que é o seu sonho e que quem tem que priorizar ele é você, confeiteira. Então, vamos lá. E aí, depois que você colocou, você separou aí por metas de curto, médio ou longo prazo, tá na hora de você traçar o caminho. O que eu preciso fazer para conseguir bater essa meta de curto, de médio e de longo prazo? Isso é uma coisa extremamente individual, né, que eu não consigo fazer por vocês, porque o sonho é individual, os objetivos também, mas eu acredito que com esse papel na mão, você vai ter muito mais clareza para conseguir identificar qual é o caminho que você precisa seguir nesse ano para você conseguir bater as suas metas. E se por um acaso a sua meta de curto ou médio prazo for mais do que um ano, não tem problema. Tenta destrinchar mais um pouquinho para quando você bater, esses pequenos passos que você der, vai te trazer satisfação, tá? Se você colocar metas que são muito de longo prazo, talvez você desista no meio do caminho, porque você precisa ver um pouquinho de resultado, que seja mínimo, muito, muito pequeno. Tá? Por exemplo, se você é confeiteira, se você não é confeiteira, mas você gosta de confeitaria. Ai, também nunca fiz brigadeiro. Talvez, assim, uma meta sua de curto prazo seja aprender a fazer um brigadeiro. Seja aprender a fazer alguma coisa com chocolate. Ai, Tami, só de saber a diferença entre chocolate e cobertura fracionada já é uma pequena meta de curto prazo. Então, se dê essas bonificações também para você sentir que você está evoluindo. E por mais que seja pequenininho, ela aproxima sim você da sua meta, do seu objetivo e do seu sonho. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado muito. Quero pedir para você compartilhar comigo aqui nos comentários alguma meta sua desse ano, que isso vai firmar um compromisso seu comigo e eu vou gostar muito de ler quais são as suas metas e que a gente possa conversar muito mais e ter muitas trocas como essa. Muito importante, confeiteira, você mudar a sua mentalidade e pensar em coisas que podem sim te deixar muito mais perto dos seus sonhos. E eu acredito muito que um deles é você transformar os brigadeiros em doces finos para aumentar o seu faturamento.